Bom, então, em respeito aos colegas que chegaram na hora, né? A gente colocou 2h30 aí para dar uma tolerância bem espaçada, né? Para depois do almoço, descansar um pouquinho. Então, já são 2h37, a gente dá início ao nosso segundo momento, certo? Da disciplina de metodologia do trabalho científico, do curso de pedagogia, tá? E dando continuidade aos capítulos 3 e 4, a gente vai falar dos métodos científicos, tá? E da pesquisa científica. Quais são os métodos? A gente já viu o que é ciência, o que é pesquisa, o que é trabalho, o que é pensamento científico, né? A gente já viu o que é o pensamento teológico, a gente já viu qual é o pensamento empírico, né? A gente já falou de todas essas características. E vamos aqui à segunda parte da aula de hoje, que é o método científico. Tá? O método científico, método, é aquilo que é uma receita de como você vai fazer uma coisa, né? Então, se eu tenho um método, eu tenho como eu vou realizar algo. É um método, certo? O método é uma estratégia de realização. Dentro de qualquer pesquisa científica, só um instantezinho. Dentro de qualquer pesquisa científica, o assunto, né, que vai ser abordado, que vai ser enfrentado, ele tem que estar muito claro dentro do objeto do que vai ser estudado. Os métodos, eles são as técnicas, certo? São as receitas que devem ajudar você a manter a estrutura da sua pesquisa, a fidelidade daquilo que está sendo pesquisado. Sem o método, você não tem um bom método, você não tem uma boa fidelidade das respostas que a sua pesquisa vai apresentar, certo? Sem ele, sem o método científico, evidentemente, a seriedade e a assertiva da pesquisa ficariam extremamente comprometidas. O método é a ordem atribuída aos processos de toda e qualquer pesquisa. São as etapas que devem ser realizadas, tendo em vista que um determinado fim sempre busca uma verdade. Então, quando você está pesquisando alguma coisa, você quer uma verdade sobre aquilo, né? Então, os métodos são os meios, são os passos, são os procedimentos de investigação que a gente vai utilizar para desenvolver um pensamento científico, certo? É um instrumento de trabalho, né, consequentemente, tá? São vários procedimentos que são adotados e nele a gente busca entender a realidade e a previsão, né, prevendo, né, criando previsões dentro de um planejamento que vai ser executado. Usa-se uma análise, uma comparação, uma revisão de literatura, tá? O poder que você tem de explicar aquilo, né, de sintetizar aquilo em palavras, tá? Então, são processos de indução e dedução, tá? Onde tenta-se colocar, né, o que está sendo pesquisado de uma forma clara para uma comunidade acadêmica, né, com uma estrutura de estudantes ou de uma faculdade, certo? São os argumentos que devem ter. Para o autor Lakatos e Marconi, que são grandes autores no que diz respeito ao método científico, ele diz o seguinte: o método é um conjunto de atividades sistemáticas, que tem etapas, e racionais, que com maior segurança e economia permite alcançar o objetivo. Então, o método científico é aquele que vai lhe validar o objetivo da sua pesquisa. São instrumentos que são utilizados para dar certeza que aquilo vai funcionar, ok? É como acontece, por exemplo, quando você faz um exame. Então, um exame de sangue, seja lá o que for, tá? Ele passa por uma metodologia, né, de investigação. Então, são colocados elementos, né, que vão reagir, reagentes, conservantes, né, uma série de elementos, de insumos que vão dar certeza que aquilo que ele está fazendo, que o investigador está fazendo da forma correta. Ok, pessoal? Vamos falar dos métodos. Existem vários tipos de métodos. O método experimental, o método observacional, o método comparativo, o método estatístico, o método clínico,
o estudo de caso, o método histórico, o tipológico, o etnográfico, a pesquisação, o método dedutivo e o método qualitativo. Isso são vários tipos de método e tem mais, não para por aí não, tá? Tem mais. Então, assim, na verdade, a gente vai criar uma identidade, um desses métodos, para poder desenvolver o nosso. Tá? Então, a gente vai ter que adequar o método de acordo com a pesquisa que está sendo desenvolvida. Certo? Pois não, Raimundo, você levantou a mão? Tá me ouvindo, professor? Então, vou aumentar o volume que está muito baixo, mas pode falar, aumentei aqui. Quanto aos tipos de métodos, antes dessa citação aí que o senhor concluiu, tem mais 3 métodos aí. Esse método hipotético dedutivo, método dialético, aliás, tem outros anteriores aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não, tem muito. Mas, Raimundo, vou até lhe dizer, tem muitos métodos. Aqui são só alguns deles, e a gente vai se concentrar em alguns deles. Ok. Que a gente vai julgar aqueles que são mais importantes. Mas os métodos são, não vou dizer infinitos, mas são dezenas de métodos. A apostila trouxe assim, um conceito, né? Ficou esse dedutivo, indutivo, dedutivo aí. Achei assim que seria interessante dar uma ênfase, mas tudo bem, o senhor disse que nós vamos ver posteriormente os mais interessantes. Quando a gente fala do... Opa, tem mais uma pessoa aqui. O método que a gente vai... o conjunto da pesquisa científica, né, a pesquisa acadêmica, que é a pesquisa que a gente vai desenvolver. Então, por exemplo, se eu quero saber por que os alunos têm evasão escolar, né, eu tenho que investigar, certo? Então, assim, o método científico, a metodologia, é como você vai desenvolver aquela pesquisa, certo? Então, tem dezenas de métodos, dezenas. E vai falar de algumas delas que são, assim, as tradicionais, importantes, e que o aluno, ele tem, pelo menos, que ter uma noção quando a gente está na graduação, certo? Existem vários passos que são comuns para o processo de construção de um conhecimento, para o método. Então, apesar dos métodos, muitas vezes, eles terem nomenclaturas ou rótulos diferentes, existem passos, alguns passos comuns para todos os métodos, certo? Que é formular a questão, certo? Formular a questão. Então, sempre, qualquer que seja o método, a primeira coisa que tem que se fazer a pergunta. Não são as respostas que movem a ciência, e sim as perguntas. Lembram disso? Do videozinho? Não são as respostas que movem a ciência, e sim as perguntas. Então, se eu quero, vou fazer aqui um exemplo. Tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso. A evasão escolar no período de pandemia do ano de 2021. A evasão escolar no período de pandemia no ano de 2021. Essa é a temática que eu vou abordar no meu trabalho. Um exemplo, certo? Então, dessa temática, a gente tem que criar uma pergunta, certo? Tem que criar uma pergunta. Começa por aí. Então, vamos usar o chat aqui, vamos exercitar isso. Qual seria a pergunta que eu teria que fazer para poder responder a esse tema? Vamos lá, o tema é esse. A evasão escolar na escola X de Mossoró, certo? No período pandêmico. Desculpa aqui os erros de português, tá? Pandêmico em 2021. Aí tem uns erros de acentuação e tal, mas só para a gente entender. Qual seria a pergunta que você faria para gerar esse tema? Faça uma pergunta em cima desse tema. Crie uma pergunta. Como é que seria essa pergunta? Pode escrever aqui no chat.
Vamos lá, o voluntário ou voluntária. Uma pergunta que eu faço em cima desse tema. Qual o impacto da pandemia na educação? Quase isso, quase isso, quase isso, quase isso. Eu acho que a pergunta que envolve esse tema, você entendeu o sentido, certo, Lucicleide? Mas eu tenho que fazer uma pergunta que abrace essa temática que eu coloquei. Por exemplo, houve evasão escolar da escola X de Mossoró no período de pandemia em 2021. Vê se essa pergunta ela não está exatamente abraçando o tema. Porque o tema, ele vai dar a resposta. Mas vai dar a resposta a que pergunta? Então, a pergunta, ela tem que... Vou botar uma águazinha, por favor. A pergunta, ela tem que abraçar a resposta. Aliás, tem que abraçar o tema. Ok? Então, o tema é esse. A evasão escolar da escola X de Mossoró no período pandêmico 2021. Então, pegando esse tema, que já foi, né, que a gente quer criar, a gente vai fazer uma pergunta, certo? Essa pergunta é a formulação da questão, né? É a formulação da questão, tá? Então, é o primeiro passo. Deixa eu pegar aqui a mesinha digital, né? Essa aqui. Vamos lá. Então, isso aqui seria o 1. Certo? O 2. As hipóteses. O primeiro passo é formular a questão. Formulamos a questão. Né? Aí vamos criar hipóteses. Que é hipótese? São teorias. Certo? São teorias. Então, uma teoria que não seria uma pergunta, certo? Não seria uma pergunta, seria o seguinte: uma teoria. Houve, já lhe dou a palavra, Raimundo, houve impacto na educação no período pandêmico. Houve impacto na educação no período pandêmico. Isso é uma hipótese. Não é uma pergunta. Eu estou criando uma hipótese, né? Raimundo, diga lá, meu irmão. Você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, tranquilo. Vou aguardar, viu? Essa aí é uma precipitação da minha parte. Tranquilo, vamos embora. Tá certo. Vou baixar aqui a mão, tá? Vamos para outra perguntinha sobre esse tema. Vamos fazer uma outra hipótese. Houve, é uma hipótese, evasão escolar. Houve evasão escolar. É uma hipótese. Certo? Tudo que a gente afirmar, a gente não sabe ainda. A gente só sabe se investigar. Certo? Se a pessoa aparecer um carocinho debaixo do braço, fala-me Deus, é um câncer. Ele pode dizer que é um câncer? Não. O que é que vai ter que fazer? Investigar. Então, mas a hipótese é que seja. A hipótese é que seja. Mas é uma hipótese. A gente só transforma a hipótese em realidade depois que investiga. Primeiro, a gente chove de hipóteses. É uma chuva de ideias, tá? Um brainstorm, uma chuva de ideias. Então, em cima desse tema, vamos pensar aqui o tema. De novo, voltando para ela. Evasão escolar na escola X, no período pandêmico, certo? Cria uma hipótese sobre esse tema. Vamos tentar criar uma hipótese sobre esse tema. Uma outra hipótese. Houve aumento da evasão.
E se não houve aumento da evasão, o nível de evasão é o mesmo. Se houve uma queda da evasão, pode ter acontecido isso? A pandemia pode ter aumentado a evasão, pode ter deixado do mesmo jeito que foi nos anos anteriores, ou pode ter diminuído a evasão. Mas a minha hipótese é a seguinte: houve um aumento da evasão. Certo? Essa é uma hipótese, houve um aumento da evasão. Eu só vou saber se houve aumento, se está do mesmo jeito, se está estável, ou se houve uma diminuição, depois que eu investigar. Certo? Vamos ver se a gente consegue criar mais uma hipótese. As minhas hipóteses, já dei 3 hipóteses. Vamos ver quem pode fazer mais aqui, por nós. Se enganchar, você vai para o tema, né? Evasão escolar em Mossoró, na escola X do período pandêmico. Eu vou criar uma outra hipótese. Quando eu leio isso, eu me lembro. A evasão na escola X é diferente da média comparada com outras escolas. A evasão da escola X, né? Botei né Mossoró, não. É em Mossoró, né? Eu errei aí. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto, ela me canta errado. A evasão da escola X é diferente da média comparada com as escolas de Mossoró, com outras escolas? Certo? Eu só sei de uma coisa, eu vou ter que investigar para poder ter essa resposta. Né? Para saber se essa minha hipótese é verdadeira ou diferente. Eu estou dizendo que a evasão é diferente, mas se for igual, né? Eu tenho que investigar para isso. Então, depois, você coloca, quando você está fazendo o questionamento, a pergunta de ponto de partida. Desenvolve as hipóteses, aí agora você vem para outra etapa. Essa etapa é mensurar, observar. Mensurar significa medir, observar. Como é que você vai medir, vai observar? Indo na Secretaria de Educação, levantando esses dados. Indo na escola, levantando esses dados do ano de pandemia, dos anos para trás. A gente está em 2021. Né? 2021 começou, né? 2021, 2021. 22, 22, 23, 23, 24, 24. Vão terminar no finalzinho de 2024. Então, você vai pegar, né? Vai fazer essa investigação de 2021. Você pega anos anteriores a 2021, ano 2020, que também foi pandêmico, ano 2019, que não foi pandêmico, ano 2022, ano 2023. Então, você tem informações suficientes. Então, você começa a mensurar isso. Depois que você começa a mensurar, a ter informações, a criar dados sobre isso, você vem para essa etapa aqui, ó, que é registrar os dados que você coletou. Você faz anotações, é a 4ª etapa. Fazer as anotações. Quando você anota, deixa eu aumentar aqui a letra, fica melhor para eu escrever também. Quando você anota, certo? Você começa a organizar esses dados, aí você busca fazer a explicação desses dados. Por que isso aconteceu? Eu estou analisando no ano de 2021. Mas no ano de 2020 a evasão foi maior. Ah, mas porque também foi pandêmico. Ah, 2022? Não foi, porque não foi pandêmico. Ou então foi muito grande em 2020, mas em 2021 não foi, porque os alunos estavam mais adaptados. Então você começa a explicar esses seus questionamentos das suas hipóteses, certo? E quando você explica, você cria generalizações. Ou seja, então se a escola X aconteceu isso, é possível que outras escolas que eu não investiguei também tenham a mesma resposta, tenham o mesmo resultado. Aí quando você olha para outra escola, rapaz, não é que foi a mesma coisa?
Eu generalizei. Certo? Isso aí acontece com qualquer tipo de pesquisa. Quando a gente está fazendo um remédio, o cientista está desenvolvendo um remédio, né? Qual é a pergunta que ele faz? Vacina do Covid. Formular uma questão, certo? Ele vai observar. Essas substâncias vão alterando o genoma do vírus. Eu consigo criar uma vacina, né? Uma vacina eficiente, né? Contra o coronavírus? É a pergunta. Aí o problema, a vacina vai funcionar, né, para idosos, tem que ser uma dose, tem que ser 3 doses, né, a quantidade de vacina é 1 grama, 2 miligramas, não sei. Aí ele começa a criar as hipóteses. Aí vai observar e mensurar, né, as pessoas que testaram a vacina. Vai anotar os dados, vai explicar por que aconteceu. E depois generaliza. Está entendendo? Para qualquer tipo de pesquisa, o caminho que se faz, apesar da pesquisa pegar formas diferentes, como o Raimundo tinha falado, né, mas acaba tendo a mesma dinâmica, né, a mesma dinâmica no processo de construção científica, certo? E depois disso que a gente generaliza, aí vem o seguinte, é a previsão. Então, se acontecer uma nova pandemia, certo? Provocada aí, sei lá, pelo uso demasiado da internet. Um exemplo, não é uma loucura minha. Tiver uma próxima pandemia, né? Aí será que essa vacina funciona? Então a gente pode prever o que vai acontecer na escola se surgir uma nova pandemia. Tá entendendo? Então, assim, a ciência, ela dá um subsídio para que no futuro, em cima das experiências que já tivemos, a gente possa utilizar aquelas experiências. Aí eu vim fazer um questionamento com vocês. É a primeira pandemia que a humanidade ela sofre? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Não. Tivemos outras, a gripe espanhola, a peste bubônica. Então, tivemos outras e teremos outras. Essa não vai acabar nessa aí, não. Teremos outras. Tá certo? Nós estamos ocupando espaços na natureza que antes não eram ocupados. Nós estamos mexendo demais a natureza. Certo? Então, a gente, com essa busca desenfreada, o conforto da espécie humana, a gente está alterando a natureza e fazendo que apareçam doenças. Certo? Aí vem aí aquecimento global, derretimento de calotas polares, vírus e bactérias que estão congelados há milhões, bilhões de anos, numa época onde não tinha nem espécie humana ainda, né? Na época dos dinossauros, não tinha nem espécie humana. Então, de repente, um vírus desse descongela. Então, não pode vir uma nova pandemia? Descongelou por quê? Porque o homem aumentou em 3 graus a temperatura do planeta. E o aquecimento global provocou o derretimento da calota polar. E esse derretimento da calota polar, que era um gelo milenar que estava lá, tinha um vírus, uma bactéria que se espalhou pelo mundo. Isso pode acontecer. Uma loucura minha aqui, né? Mas por que não? Né? Poderia acontecer, certo? Então, assim, vou ressaltar isso aqui para vocês. Então, quando a gente fala de criar, né, um método científico, independe do método que você vai utilizar, certo? A construção acaba sendo do mesmo jeito, tá? Saliente-se, entretanto, que dependendo do tipo de pesquisa, quantitativa e qualitativa, algumas etapas podem ser suprimidas ou incorporadas. O que é uma pesquisa quantitativa? Quantitativa, eu quero ver números. Qualitativa, eu quero ver conceitos, definições. Certo? Com o E, mas é um N, viu, pessoal? Ficou tudo junto aqui. O E e o M. Mas você entendeu. E para escrever que esse negócio aqui é complicado.
definições. Então, a qualitativa, eu vou dar argumentos. A quantitativa, eu vou dar valores, eu vou dar números, certo? Ela pode ser qualitativa e quantitativa? Pode. Ela pode ser mais qualitativa? Pode. Ela pode ser mais quantitativa? Pode também, tá? Normalmente, as pesquisas das áreas de ciências humanas, elas são mais qualitativas. Mas é claro que a gente pode também utilizar pesquisas quantitativas. Existe um ponto de vista mais genérico, uma quantidade razoável de métodos. Entretanto, né, tendo um ponto de vista desse trabalho, serão destacados alguns métodos de pesquisa. O método dedutivo, o método intuitivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico, tá? Então, isso são alguns métodos de pesquisa. Lembrando que existem vários métodos de pesquisa, tá? Então, vamos falar aqui, por exemplo, do método hipotético-dedutivo, que ele menciona, cadê, meu Deus? Pronto, hipotético-dedutivo. No método hipotético-dedutivo, tem como foco inicial a descoberta de um problema, na verdade, assim, o problema é aquele ponto de interrogação que você cria, tá? Muitas vezes a gente coloca o problema como algo ruim, não é. O problema é algo que vai ser investigado, certo? Por exemplo, vou fazer uma pergunta, certo? O meu problema é o seguinte, eu quero saber o número de habitantes de Mossoró. Número de habitantes de Mossoró é o meu problema. Certo? Desse problema, eu vou criar uma pergunta. Número de habitantes de Mossoró. Qual seria a pergunta? Pode fazer, a pergunta bem besta mesmo. Número de habitantes de Mossoró. Qual seria a pergunta? Eu vou começar. Continue. O número de habitantes de Mossoró. Quando eu falo, é o meu, né? É o que eu quero investigar. Eu tenho que gerar a pergunta. Qual o número de habitantes de Mossoró? Certo? Aí depois disso, a gente vai, voltando aqui, a problemática, quantidade de pessoas nascidas, quantidade de pessoas mortas, né? A gente vai observar, vai mensurar, vai registrar os dados, explicar, generalizar e prever. Certo? Então, assim, passa por isso aqui também, tá? Então, número de habitantes de Mossoró. Ok? Como, por exemplo, partindo de uma observação, né? De uma observação, a gente vai atrás de encontrar uma resposta. O método hipotético dedutivo, há uma descoberta de um problema que desencadeia toda uma investigação. Então, em cima dessa pergunta, a gente vai exatamente quantos habitantes há na cidade de Mossoró. Exatamente isso, certíssimo. Aí, como é que eu vou fazer para ter certeza nessa quantidade de habitantes? Eu não posso só imaginar, eu não posso ir para uma esquina, né, e contar as pessoas. Eu vou ter que ir para os institutos, os organismos confiáveis de informação, que me dê esse número correto, certo? Que me dê esse número mais concreto, ok? Então, em cima desse número mais concreto, é que a gente vai, né? Em cima dessa investigação, tá aqui a investigação, é que a gente vai, aliás, em cima da pergunta, é que vai desencadear toda uma investigação, tá? A definição desse problema tem que ser clara, de modo a garantir a eficácia do método, certo? Eficácia do método. Onde é que nós iríamos ter maior eficiência, eficácia e eficiência, né? Eficiência, vou dizer a diferença entre os dois. O cara cavou a cacimba. Eficiência, ele sabe cavar a cacimba. Eficácia, encontrou água. Certo? Então, a eficácia é ter a resposta. Eficiência é saber fazer. Eficácia é ter a resposta. Tá? Então, a eficácia do método, onde é que eu teria mais eficácia do método para saber a quantidade de habitantes na cidade de Mossoró? Eu ia atrás de quem para me dar essa resposta?
Wikipédia, você vai atrás do IBGE. É lá onde fazem essas pesquisas. A prefeitura vai atrás do IBGE. Então, a gente vai atrás do IBGE para ter eficácia no método de pesquisa. Quando se tem clareza do problema, passa para a segunda fase. Então, já sei onde é que eu vou pesquisar, tenho clareza. Vai para a segunda fase do método, que é a observação. Aí sim, você vai saber o que fazer, vai atrás dos instrumentos de investigação para observar. No terceiro momento, é necessário criar as hipóteses, que a gente aprendeu a criar. São essas hipóteses que são testadas e que poderão ser corroboradas e refutadas. Ou seja, as hipóteses, elas podem ser confirmadas, certo? Corroboradas, ou podem ser refutadas. Ou então aquela minha hipótese não funciona. Então a hipótese, ela serve para você realmente saber o que aconteceu, ou para dizer que não era aquilo que você estava pensando. Certo? Na minha cabeça, na minha hipótese, é assim. Mas nem sempre é daquele jeito. Né? Então a hipótese serve para ser refutada também. Ou seja, aceitas ou negadas. Dependendo da situação proposta da resposta das hipóteses aos testes, né, elas poderão ser reformuladas dando início a um novo ciclo de teste. E é um método muito mais ligado à investigação nas ciências naturais, pois pressupõe um controle de variáveis. Então, são através das hipóteses que quando você começa a investigar se aquela sua teoria está certa, é que você vai ver que você precisa investigar cada vez mais e mais a fundo em cima daquelas hipóteses. Ok? O método dialético, né, que é esse método que vai ser até abordado em uma das questões, tá, se caracteriza basicamente pela contraposição de verdades e realidades com outras verdades e realidades. Certo? O que é o método dialético? O método dialético, eu tenho uma hipótese. Eu converso com outros autores. Quando a gente fala conversa em ciência, eu não vou estar conversando somente com os meus colegas, não. Tá? Eu vou estar conversando principalmente com autores que têm publicações científicas. Certo? Então, em cima dessa conversa, né, a maioria de vocês, né, a maioria de nós, a gente tem uma curiosidade de aprender. Todos nós, né, temos uma curiosidade de aprender. E o aprender aqui é através do que as pessoas já descobriram. Então, a gente bota essas pessoas, que muitas vezes já até morreram, mas para conversar com a gente, para dialogar. Como é que eles dialogam com a gente? Através dos livros, através dos pensamentos que foram expostos, né, nas obras que eles colocaram. Tá? Então, é nesse método dialético, tá? Esse método de ver as verdades e discutir se aquilo é verdade, é que nasce o método dialético. O método dialético mais conhecido, mais clássico, é o pensador Hegel, que confronta a realidade, né? A realidade, certo? Que é tomado como uma verdade, certo? A realidade é tomada como uma verdade. Por exemplo, se eu quero melhorar de vida, eu tenho que estudar. Se eu quero aprender, eu tenho que estudar. Tá certo? Se eu quero aprender, eu tenho que estudar. É uma verdade. Beleza? Concorda comigo? Se eu quero aprender, eu tenho que estudar. Sim ou não? Concorda ou não? Pode dizer não. Se eu quero aprender, eu tenho que estudar. Sim ou não? Sim. Sim. Mas eu vou fazer outra pergunta. A antítese, né? É uma antítese. É o contrário dessa verdade. Mas eu não posso aprender sem estudar, não. Eu posso aprender assistindo um filme. Eu posso aprender escutando uma música. Eu posso aprender vendo um programa de TV. Eu posso aprender conversando com as pessoas. Posso, né? Eu não vou ter um aprendizado sistemático, sistêmico. Eu vou ter um aprendizado assistêmico. Como foi que a gente aprendeu a falar? Foi na escola? Ou não foi repetindo o que os pais estavam fazendo, né? Vai aprender, no caso, de forma empírica, não é isso? Exatamente. Então, a gente pode aprender de diversas formas. Quando eu falo assim,
O método dialético. A gente tem que aprender a tese. O aprendizado, a tese é essa, o aprendizado ele se faz mediante o estudo. E a antítese, que é o contrário da verdade. A gente pode aprender fazendo outras coisas que não sejam só estudando. Né? A gente pode aprender jogando. Na minha época, tinha o Master, que eram perguntas e respostas. Né? A gente aprendia geografia jogando War. Né? Então a gente pode aprender fazendo outras coisas. Inclusive, professor Raul, eu, quando estou dando aula, né, eu gosto muito de usar métodos com jogos. Né? Os alunos, eles aprendem matemática, eles aprendem com aqueles panfletos, eles aprendem quando eu faço um ditado de palavras, essas coisas assim, tudo isso. Então, são métodos, maneiras, né, de ensino. De ensino. Então, a gente pode aprender não só estudando, aprender fazendo outras coisas. Eu estou mostrando que, muitas vezes, a verdade que a gente tem como verdade absoluta, certo? Deixa eu só pegar aqui a canetinha. Às vezes eu saía até que... Pois não. Às vezes eu saía até que meus alunos pelos supermercados. Olha aí. Economia doméstica. Às vezes, aquilo que a gente tem como verdade absoluta, ela pode ter uma contrapartida, ela pode ser ter uma outra verdade. Tá certo? Uma outra verdade. E essa discussão da verdade e da antiverdade, da antítese da verdade, é que a gente vai chegar, né, a um resultado, a uma síntese. Foi o que Hegel, olha a genialidade do cara, certo? Então, assim, em cima de verdades e contrapartidas de verdades, a gente pode chegar a um que pesa de um lado, outro pesa do outro, mas os dois agindo, ele gera uma relação de harmonia. Certo? Uma relação de harmonia. Exemplo disso, o patrão e o empregado. Certo? O patrão e o empregado. O patrão, ele luta para ter o lucro, né? Ele luta para manter o negócio, e o empregado, ele luta para ter o salário e melhores condições de trabalho. Certo? Para ter um bom salário e uma melhor condição de trabalho. Certo? Então, o que Hegel trouxe, ele trouxe o seguinte: essa discussão do trabalhador, né? Isso porque, olha só, porque eles estavam vivendo o momento da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, certo? Que é o auge do capitalismo moderno, tá? Existia uma vontade muito grande do lucro. E os patrões, eles queriam o lucro, independente de quem estava na fábrica. Eles queriam o lucro, o resultado financeiro. Aí ele, não, mas existe um outro lado, antítese. Existe outro lado, que é as pessoas que dependem desse trabalho, mas que querem melhores condições de trabalho e maior reconhecimento. Então, para Engels e Marx, tá, que é um pensador alemão, você já ouviu falar tanto dele aí, do comunismo, essa história toda, mas o que é que eles trouxeram à luz da ciência do método dialético? Que é necessário ter patrões, é necessário ter trabalho. E que esses dois, eles geram um conflito porque um contrário do outro. Mas que esse conflito é natural e normal. Por quê? Porque é essa briga entre um e outro é que faz o engrandecimento. É o confronto das ideias que, a partir disso, a partir daí, você vai ter um crescimento. E é o que ele chama de luta de classes. Tá certo? Luta de classes. Tá bom? Aqui o professor Raul não está defendendo nenhuma bandeira. Eu estou falando de um fato histórico para a gente entender o método dialético. Certo? Então, o método dialético ele ficou conhecido, né, principalmente por esses dois, Hegel e Marx, e acaba por conceder uma nova forma de pensamento, utilizando a dialética para análise da sociedade capitalista, e principalmente, especialmente voltado para a compreensão das lutas de classe. Tá certo? Criou-se assim o que se convencionou determinar dialética marxista, materialismo ou materialismo histórico dialético. A dialética marxista
relaciona o pensamento da realidade, né, com as contradições que existem entre eles. Tá? Então, a partir dos modelos industriais que surgiram, né, com a Revolução Industrial, ele viu que tinha uma classe que comandava e uma classe que era comandada. E a parte que era comandada tinha pouco acesso ao poder, e a parte que comandava tinha grande acesso ao poder e ao lucro. Né? Então, a contrapartida, a discussão era: como é que eu produzo riquezas, eu gero bens, mas não tenho acesso a eles? Eu não posso usufruir deles. Então, já que eu não posso usufruir, eu tenho que ter outras garantias, que é melhor condição de trabalho, salubridade e não insalubridade. Eu tenho que ter escola para os filhos, eu tenho que ter uma série de mecanismos, né, que me sustente, que me dê uma melhor condição. Tem uma história bacana, eu estava vendo aí, olha como a gente aprende. Vocês lembram daquele chocolate Henkel's? Aquele chocolate gostoso, americano, que é um tabletezão assim? Heinz, acho que é Heinz. Já viram esse chocolate? Né? Ele tem nos grandes supermercados aí, lá no Queiroz tem, lá no Queiroz é grande aí pra caramba, né? Eu comprei até a última vez que eu fui aí no Queiroz, comprei aquela pedra de sal para fazer churrasco. Bom demais. Aí tem o chocolate Heinz. Né? Esse cara, o Heinz, americano, ele entrou um grande capitalista americano, né? Ele fez o seguinte: eu quero que meu empregado ele entenda que eu sou um grande patrão e um bom patrão. Né? Exatamente, o problema são os extremos, exatamente. Olha o que foi que o Heinz fez. Né? Você encontra aqui uma imagenzinha do chocolate dele. Você encontra aqui o chocolate. Professor, então fica correto eu dizer... Heinz não, Hershey's, desculpa. É o Hershey's. Como é que é, moça? Desculpa. Fica correto, então, eu dizer que o método dialético seria um confronto de realidade? Confronto de realidades. Vocês lembram desse chocolatezinho aqui, ó? Hershey's. Melhorou agora, né? Tá falando de Heinz, nada a ver. Nem posso, que eu sou... Bom, o chocolate... Agora lembrou, né? O chocolate Hershey's, o Hershey's, né? Ele montou uma fábrica de chocolate e do lado da fábrica dele, ele criou escolas, hospitais, creche, clínicas, né? Só a bolacha, né? Ele criou ele montou uma cidade onde as pessoas não pagavam nada, né? As pessoas tinham seu salário limpo e seco e viviam nessa cidade e trabalhavam na fábrica. Olha que maravilha, né? Você trabalhava na fábrica de chocolate, tinha o seu salário, tinha saúde, tinha educação, tinha posto de saúde, tinha vacinação, tinha pracinha, tinha esporte, tinha lazer, tinha clube, tinha piscina, tinha tudo para todo mundo. Parece uma maravilha, não parece? Sabe o que aconteceu? A população, os operários do Hershey's, se voltaram contra ele, dizendo que ele era um mau patrão, porque ele só pensava no lucro. Então, essa briga de classe, ela é histórica. Ela faz parte da natureza humana. Né? Então, o cara, com tudo isso, ele não conseguiu agradar todo mundo. Né? E a fábrica foi quebrada, foi invadida. Ele, meu Deus, eu não estou entendendo. Não, porque está ruim ainda. O povo achando ruim ainda. Né? O Hershey, só fazendo aqui um parênteses da história, né, ele criou esse chocolate, assim como os M&M, né, e se difundiu no mundo todo. E quando os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial, os aliados criaram a Segunda Guerra Mundial, a população europeia estava passando fome. Então ele imaginou uma barra de chocolate dessa, muito nutritiva, deve alimentar uma pessoa durante um dia. Então você teria energia, né, para viver, mesmo que tivesse uma condição de inanição, de fome, comer aquele chocolate e garantir o seu sustento biológico, fisiológico, durante um dia. Então, essa barra de chocolate, quando os americanos chegaram na Itália, chegaram na França,
eles jogavam essa barra de chocolate nos europeus que estavam passando fome, e aí difundiu a ideia, né, do chocolate como alimento, tá? Só uma curiosidade aqui para a gente conhecer um pouquinho, tá? Os demais métodos que existem, o método experimental, que é você testar, né, fazer experiências, da vacina é um exemplo disso, o observacional, o método comparativo estatístico, e aqui tem vários métodos que a apostila não vai fugir, não vai falar de todos eles. Aí eu peço que vocês façam uma pesquisa sobre esses métodos, lembrando, né, responder isso aqui não precisa mandar para mim não, é porque vai ter uma questãozinha na prova que vai abordar essa temática, uma ou duas questãozinhas, e está aqui a dica para a prova de vocês, certo? E vamos para a última fase, que é agora sobre a pesquisa. Sabendo que existem métodos, agora a gente vai começar a pesquisar. A pesquisa acadêmica é um assunto complexo, tá? É um assunto complexo. É igual para a física dizer energia. Quando a gente fala energia é um dos conceitos mais difíceis. Quando o aluno me pergunta, professor, como é que você define o que é energia? Eu digo assim, é aquilo que é capaz de transformar. Se é capaz de transformar, é energia. Então, é um conceito muito difícil. E a pesquisa, assim, em linhas gerais, tá? É um conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado em raciocínio, baseado em objetivo, que busca encontrar soluções mediante de emprego de determinados métodos científicos. Então, a pesquisa é o que você vai fazer para encontrar as respostas. Ah, o carocinho aqui é câncer. Aí o cara vai lá fazer uma pesquisa, aí fazer uma biópsia para saber se é câncer ou não. Né? Então, a biópsia é a pesquisa. É uma pesquisa clínica. Né? Não tem aqui, ó, mas é uma pesquisa clínica. Tá? É uma pesquisa clínica. Ok? O ato de investigar pode ser entendido de uma maneira bem genérica, como uma busca de investigação. Ao se dedicar à pesquisa, o ser humano propõe buscar de maneira sistematizada respostas. Então, a pesquisa, ela visa o encontro dessas respostas. Certo? O começo de uma pesquisa científica é sempre um momento de muita incerteza. É esse cenário, não é fácil você começar uma pesquisa científica. Vocês vão ver, certo? A gente falando tudo isso aqui, o mais difícil é começar. Mas depois que começa, o barco anda, né? O carro caminha, o carro anda, né? Ou o barco navega. Então, depois que você começa, no começo você tem muita incerteza, mas depois dessas incertezas superadas, o cenário ele começa a se mostrar. Esse é um cenário fácil, observável naqueles que apresentam dispostos a enfrentar grandes desafios, como é o desafio da pesquisa. Em outras palavras, o iniciante da pesquisa não sabe muito bem o que é pesquisa, nem como pesquisar. Esse cenário não deve originar um sentimento de desânimo, de derrota, de impotência, ou mesmo pensamento de desistência. Deve ser combustível para a busca, né, de você encontrar as respostas e solucionar os problemas. É preciso evitar, eu não vou, né, quando for falar do TCC, não sei se vai ser eu, se outro professor, mas aí a gente vai falar de algumas estratégias que nós temos para montar o TCC. Eu tenho um vídeo gravado no meu canal, que eu posso disponibilizar para vocês, né, para vocês assistirem como é que você monta um trabalho científico. É uma técnica que a gente desenvolveu, né, que eu criei, para que facilite as ideias, tá certo? Aí você vai ver, depois que você fizer aquilo lá, aqueles procedimentos, fica fácil. Não é o momento agora, porque o TCC, eu estou falando do 7º e 8º semestre, né? Vocês estão no primeiro ainda, tá? Então tem muito o que ver, mas custa nada dar uma olhadinha lá no vídeo, rever o que nós vimos aqui na aula de hoje, para uma coisa encaixar na outra, certo? É preciso evitar, o quanto antes, 3 situações que são nefastas, que são derrotistas, que fazem com que você pense em desistir na produção de uma pesquisa científica, certo? Que é a gulodice livresca, que é isso, você se encher de livros, tá certo? Você criar várias hipóteses que lhe atrapalhem, tá? E não ser objetivo na sua pergunta, uma ênfase obscura. Então, se você tiver muito livro lhe atrapalhando, escolha aqueles autores que você tem identidade, aquele linguajar que você tem identidade.
Crie poucas hipóteses. Não precisa fazer muitas, não. 3 ou 4, 5 está de bom. Não precisa fazer 10 hipóteses. Não. 4, 5 está de bom tamanho. Tá? E não procure uma pesquisa que fique difícil para você, que seja, né, obscura. Tá? Entretanto, é bastante comum que inicie uma pesquisa por uma ou duas fases citadas. Certo? Bom, deixa eu falar aqui. Os microeixos de uma pesquisa acadêmica devem ter a ruptura, a construção e a constatação. O que é isso? Tá? Ruptura, construção, constatação. Ruptura é o rompimento, é a quebra, é a separação. Certo? Então, a ruptura diz respeito à abdicação de conceitos e ideias pré-concebidas. Eita, isso é difícil, né? Mas a ruptura, ela está ligada àquilo que você acha que é. Esqueça os achismos. Esqueça aquelas ideias que você já traz com você. Eu digo o seguinte: se esvazie. Se esvazie. Libere a sua mente para você poder fazer uma boa pesquisa. Porque se você já vier carregado, cheio de conceitos, de eu acho, é assim porque é assim, então sua pesquisa vai ser um fracasso. Certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é romper. É o que faz um bom cientista, um bom investigador, um bom pesquisador. E vocês estão na academia. Academia que não é de musculação, porque meus braços estão até fininhos, né? Não é nada de musculação, é a academia do pensar. Então, a primeira coisa que se faz é romper com pensamentos que lhe atrasem. Tá certo? Por exemplo, você pode concordar ou não. Você pode concordar ou não. A família, ela ainda é papai e mamãe tradicional? É. Mas na escola a gente não encontra isso. Você tem pais separados, De mães acordo separadas. com a Bíblia Sagrada. Então, romper esses conceitos. Não da Bíblia, né? Mas romper os conceitos. Porque hoje a sociedade, ela tem um filho que está na escola, que o filho é criado pela avó. Não é comum isso acontecer? Vocês não conhecem nenhum caso desse? Professor, Pois não, Raimundo? essa realidade dentro da própria igreja. Sim, é isso. Exatamente, Raimundo. É por isso que a gente não pode... mas na minha cabeça, na minha concepção, na minha construção cristã, está errado. Então, a gente não está discutindo ideologias religiosas. A gente está construindo um pensamento científico. Então, os seus achismos, eles não devem prevalecer no que vai ser investigado. Na minha concepção como investigador do meio estudantil, da sociedade estudantil, eu tenho o pai que cria o filho sozinho, a mãe que cria o filho sozinho, o pai e a mãe que cria o filho que é criado pela avó, o filho que é criado pelos tios, o filho que está dentro de uma instituição social, que nem tem pai nem mãe, o filho que é criado por casais homossexuais. Então, a família não é mais a mesma. Isso é uma constatação. Mas não pode ser assim. Não. Esqueça os seus achismos. A gente tem que romper, e quando consegue se romper isso, esvaziar dos conceitos, a gente começa a entender que isso está desse jeito mesmo. Aí é que a gente vai investigar, né? Vai fazer a construção. Primeiro a ruptura, aí depois vem a construção. Nessa construção, certo? É uma etapa de modo sistêmico e metódico, onde o pesquisador buscará respostas para a problemática apresentada. Por que está assim? Por que tem essas características? Esses porquês é que move a ciência, e não os achismos de ninguém. Não são os meus achismos ou achismo de ninguém que vai construir ciência. Ciências são respostas que a gente investiga para encontrar. Depois que a gente investiga essas respostas, aí vem o terceiro eixo. E o terceiro eixo é a constatação, é a verificação,
né, que você encontrou dentro de teorias, dentro de livros, de outros pesquisadores que encontraram respostas parecidas a essa sua que você tanto investigou. Ok, meus queridos, meus amados, façam a releitura sobre esses eixos. Aqui o terceiro eixo, corretação, aí seria a possibilidade, né? São sinônimos. É a possibilidade, é o que você percebeu, né? É o que você investigou, avaliou e que agora você reconstruiu. Ok? Então, nós encerramos aqui o nosso primeiro encontro, certo? Quero deixar facultada a palavra, as perguntas, né? Quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Então, vou fazer outro. O que é que vocês acharam da aula? Me respondam. Uma frasezinha, com a palavra, quem quiser falar. Se não quiser falar, escreve. Eu gostei muito. Muito obrigado. Até aqui, muito tranquila, né? Não sei de agora por diante. Mas, ó, é igual parafuso de inox. A gente não aperta muito, não, que ele é bonito, ele brilha, mas se apertar muito, estrompa. Parafuso de inox é lindo, né? Mas vai apertar muito. A gente não aperta muito, não. Viu? Se apertar muito, estrompa. Pessoal, eu peço que façam a leitura do material, tá? Esse material vai lhes ajudar bastante. Tem muitos textos, tem muitos vídeos que eu coloquei na plataforma. Então, são vídeos bem escolhidos. Vejam os vídeos, se não tiver tempo de ler o material que eu coloquei. Mas assista aquele vídeo que vai abrir muita mente, é legal. Tá? Falar de ciência é bacana. Muito obrigado pelas palavras. Tá? É um prazer estar com vocês. Adoro Mossoró, tenho muitos amigos aí em Mossoró. Né? Gosto muito da cidade. Né? Gosto daquele cachorro-quente que só tem em Mossoró. Né? Que é aquele cachorro-quente com muita carne moída em cima, que é uma delícia. Tinha lá no Leão, mas não sei se o Leão ainda existe, a lanchonete do Leão. O Leão, ele faleceu. Foi, rapaz. Oh, que pena. Mas foi um ano para aquele lado. Mas aqui tem o nosso famoso Cebozão. Cebozão. É isso mesmo, que fica ali perto do... Então, você passa por uma ponte, né? Exato, do lado direito, né? Que está em Santa Sendo do Centro. Cebozão. Bom demais, rapaz. Eu falo assim, eu tento imitar o cachorro-quente daí de vez em quando. Aquela salsicha mais com muita carne, muito gostoso. É o único local onde a gente não consegue comer cachorro-quente com a mão. Tem que ser no talher. Pessoal, beijo no coração de todos. Eu vou desmanchar aqui a gravação, vou parar aqui a gravação. Foi muito boa, viu? Muito obrigado.